Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe, que o Senhor nos abençoe nesse tempo precioso, né? Mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor e nos fortalecermos, né? Mais do que nunca é necessário. Estamos vivenciando momentos tão obscuros, com tantas incertezas, mas estudando a palavra do Senhor, nós podemos rememorar, lembrar os feitos, recordar e ter na nossa mente, no nosso coração, o quanto nós servimos a um Deus que é grande, que controla todas as coisas, essa palavra tão maravilhosa, que é fonte de esperança, fonte de sabedoria. Então, que o Senhor, nessa noite, venha usar poderosamente ao professor e pastor Éder, possamos ser edificados e fortalecidos através do estudo da palavra do Senhor, amém? Que possamos estar com o nosso coração, com a nossa mente aberta, para absorvermos tudo aquilo que o Senhor queira nos revelar e nos falar nessa noite. Que Deus abençoe a cada um. Amém. 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 Então, nós vamos pedir ao Senhor essa graça, né? Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, neste momento, que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, todos que estão aqui participando dessa sala, que o Senhor possa dar uma bênção especial, ó Deus, abrindo as janelas do céu, derramando, ó Deus, a porção, a bênção do Teu Espírito Santo, ó Deus, suprindo a necessidade de cada um. Abençoa também a Tua igreja, em todo, ó Deus, cada membro, ó Deus, que todos possam ser agraciados. Ó Deus, nos dê a Tua graça. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós vamos dar continuidade, então. Nós estamos estudando, né, essa saída do Egito, agora a caminhada, né, no deserto, e já chegando próximo à promessa de Deus. Falamos na aula passada a respeito da transferência de autoridade, né? Moisés estava à frente e por algo acontecido no caminho, né? Nós podemos ver que Deus preparou, escolheu um homem para estar à frente, e esse homem foi Josué. E Josué, ele estava sempre ali com Moisés, ele tinha experiência na batalha, mas quem escolheu mesmo foi o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele sim fez a escolha. Então, nós podemos aqui lembrar, né, dessa escolha que o Senhor fez e que foi algo que definiu a caminhada do povo ali no deserto e as conquistas que Josué passou a ter, é o que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar um pouquinho a respeito das batalhas de Josué. E desta mesma maneira também, irmãos, nós podemos ver que Deus, ele capacita as pessoas para o trabalho. Da mesma forma também hoje, né, nós realizamos um trabalho para o Senhor. E quantos de nós, né, chegamos às vezes até a pensar, não, mas isso para mim é difícil, às vezes eu não tenho capacidade para isso, mas o Senhor é aquele que nos capacita, né, aquele que ele nos prepara, e ele nos dá, assim, uma palavra de esperança, né, uma palavra de conforto, para que possamos caminhar firme na presença dele e entendemos que é ele que peleja por nós, né, que é ele que nos dá a capacidade, é ele que enche, né, as nossas vidas do preparo, para que possamos anunciar, para que possamos falar deste amor, falar desta graça, falar da promessa de Deus. Então, Josué, ele foi um líder ali definido por Deus, para que pudesse então caminhar. É interessante, né, que a palavra do Senhor, ela fala assim, ó, e assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Né? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, subjuramento, prometi dar aos seus pais, né? Então, mostrando que o Senhor, ele foi com ele e ele está conosco. Então, assim serei contigo e não te deixarei. Então, quando nós temos uma promessa do Senhor, nós precisamos a cada dia crer nisso,
porque o Senhor é aquele que Ele fica com a gente, é aquele que não nos abandona, não desampara, e, pelo contrário, Ele nos capacita para que possamos alcançar o objetivo. E é bem certo que quando nós olhamos com o olhar da carne, né, com a nossa razão, nós olhamos e contemplamos aquilo que a carne quer ver. E aí nós vemos dificuldade. Da mesma maneira que aqueles 10 espias, né, eles olharam a terra e falaram, não, a terra só tem gigante, não tem jeito da gente conseguir ultrapassar. Mas, meus irmãos, Deus é aquele que transforma todas as coisas e muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Ele muda a maneira de ver as coisas para que possamos, então, andar debaixo de uma promessa. Nós temos um chamado do Senhor, nós temos uma incumbência de Deus, um trabalho a realizar, e nós precisamos a cada dia estarmos andando por fé, crendo na palavra do Senhor, que se o Senhor falou, Ele vai cumprir. E Ele falou que Ele tem uma promessa para a sua igreja. E é desta maneira, então, que nós caminhamos firme na presença de Deus e sabendo que o Senhor é conosco e que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo tudo o que a lei, meu servo Moisés, te ordenou. Ou seja, não desvia para a direita, não vai para a esquerda, né, mas anda no caminho certo. E é esta mesma palavra, meus irmãos, que nós temos do Senhor. Nós somos convocados, né, para andarmos na presença dEle e não tememos o que este mundo está nos oferecendo. Está nos impondo, né, nem oferecendo, impondo. E nós enfrentamos muitas coisas difíceis. E a igreja, ela tem enfrentado as perseguições, as afrontas, né, a fumaça que sobe em todos os lugares, né, trazendo insegurança para as pessoas. Quantas pessoas elas vão perdendo a fé por causa, começa a ficar preocupados, mas a palavra fala, olha, não se preocupe, eu serei contigo e não te desampararei. O Senhor não desampara aqueles que o servem de todo o coração. Aqueles que andam na presença de Deus, Deus ele tem um compromisso conosco. Meus irmãos, e é desta maneira. O Senhor, ele fez isso, então Josué, ele tem esse trabalho, né? Ele passa a tomar posse e ele sabia dessa responsabilidade. Nós também temos uma responsabilidade, meus irmãos, maravilhosa diante do Senhor. E a nossa responsabilidade é de anunciar esta palavra a respeito desta promessa gloriosa. E esta é a promessa do Senhor, a promessa em que a igreja entrará na glória eterna, a promessa em que nós entraremos no reino dos céus, do Senhor, que nós estaremos para todo sempre com Ele, que iremos desfrutar de ruas de ouro, a Nova Jerusalém, a cidade santa, aquela que João viu e ele contemplou quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo, sobe aqui que eu vou te mostrar. Então, é este mesmo comportamento que a igreja tem. A igreja, ela não vive no patamar terreno, ela sobe. Então, quando ele fala, João, sobe aqui, fala, João, sai do nível terreno e agora, João, você contempla as coisas espirituais, desliga da terra, ou seja, desliga de tudo que este mundo está fazendo e compreende as coisas espirituais. E é desta maneira, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela está contemplando as coisas espirituais, porque ela não coloca o seu coração, a igreja do Senhor, num todo, os servos do Senhor, o seu coração não está nas coisas deste mundo. Nós sabemos que nós vivemos neste mundo, nós precisamos batalhar dia após dia para vencermos as batalhas neste mundo, mas uma coisa é certa, o nosso objetivo não é viver para sempre nesta terra. Nosso objetivo é viver para sempre na eternidade com Deus. Então, nós temos um plano sobre nós. Mas para alcançar esse plano, nós sabemos que as batalhas vêm, as lutas surgem, né? Os momentos difíceis surgem. Meus irmãos, e Josué, ele enfrentou
coisas difíceis na vida dele. A primeira cidade que foi Jericó. Mas antes ali ele precisava atravessar o Jordão. E houve uma experiência assim. Então a nossa vida, ela é pautada por experiências com o Senhor. Momentos que nos faz conhecer a glória do Senhor. Quando nós falamos de experiência com o Senhor, ou seja, são os milagres que acontecem na nossa vida. São coisas que nós passamos a vivenciar com Deus, passamos a desfrutar da graça de Deus, do momento íntimo com o Senhor, e desta maneira nós começamos então a catalogar, olha, tal ano eu tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo, Deus orientou a minha caminhada, e olha, o Senhor falou comigo na palavra dele, Deus falou comigo num louvor, e olha, aconteceu assim, assim. Então são essas experiências que nos faz a cada dia preparados para entrarmos no reino de Deus, prepararmos para alcançar as bênçãos do Senhor. Quando nós falamos para Canaã, né, nós estamos também mostrando o lado material. E é bem certo que o nosso apego não é o material, mas as conquistas materiais existem. E Deus quer que nós venhamos conquistar. Deus quer que nós venhamos desfrutar do melhor desta terra. Não que isso seja o mais importante. O mais importante é termos a certeza da salvação em Cristo Jesus, a esperança da glória, né, da vida eterna. É isso que é o mais importante. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós somos preparados para enfrentar as batalhas e desfrutarmos também das coisas boas que existem neste mundo, que foi o Senhor quem criou. Foi Deus quem criou. Foi Ele que colocou para o povo dele, para que o povo pudesse desfrutar. Meus irmãos, há um texto que diz assim, olha, são estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halaque, que sobe de Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber o que havia na região montanhosa das planícies, na Araba, né, nas descidas das águas, no deserto e no Gebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu, o Jebuseu, ao todo 31 reis. Então, se nós olharmos para os olhos humanos, é uma coisa é impossível, né, de conseguir um povo só vencer 31 reis, né? Como pode? Só pode ser Deus quem fez isso. E foi Deus. Assim também, meus irmãos, são os milagres na nossa vida. Quando nós olhamos para os milagres, nós falamos assim, meu Deus, não tem como isso ter acontecido de uma maneira terrena, não. Veio algo sobrenatural sobre nós. Veio algo sobrenatural que mudou a nossa maneira de pensar, de agir, de viver, mudou o nosso olhar, né? Nós olhamos agora por fé, não olhamos por circunstância, né? Não olhamos pela razão, não olhamos pelo material, mas nós temos um olhar espiritual, sendo preparados para tomarmos posse do presente de Deus. Então Deus nos chamou para isso, porque Ele tem presente para a nossa vida, tem presente para o nosso coração. Nós sabemos que nesta vida nós teríamos 100 vezes e por fim a vida eterna. A vida eterna. Meus irmãos, então, essas batalhas mostram exatamente, né, o que Deus pode fazer. Deus pode operar coisas grandiosas. Quando eles precisavam atravessar o Rio Jordão, nós podemos ver o milagre de Deus. Meus irmãos, investido de autoridade, José liderou o povo de Israel rumo à terra, né, da promessa, operou ali grandes sinais, né, fazendo cruzar de um modo milagroso o Rio Jordão na época cheia. Vejamos bem, meu irmão, cruzar um rio já não é fácil, agora imagina passar ali no meio do rio. Deus abriu as águas. Deus, Ele é aquele que tem autoridade
sobre a natureza, sobre os ventos. Ele tem toda a autoridade. Uma só palavra, o mar se abre. E é desta maneira, meu irmão, seja qual for, às vezes, o momento de luto que nós viemos enfrentar, sabe de uma coisa? Uma só palavra, Deus pode mudar tudo. Então, esta fé precisa cada dia estar dentro do nosso coração. Uma só palavra, Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo para melhor, para que possamos, então, desfrutar desta graça e saber, olha, o mar vai se abrir. É quando nós olhamos para o mar, né? O mar está na nossa frente, e agora, como que eu vou fazer? Eu preciso atravessar, e o mar está aí, a água está aí. Meus irmãos, o mundo está aí. Nós temos que atravessar esse mundo. Nós podemos fazer uma comparação aqui das águas deste mundo, das águas do mar, com este mundo que existe aí. E é desta maneira mesmo. Quando nós cremos no Senhor, as águas se abrem. Deus, ele abre um caminho no meio do mar para que possamos passar. E é aí que nós falamos, olha, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que nos dá alegria, nos dá paz, nos dá a satisfação, é um Deus que fala ao nosso coração, é um Senhor que nos sustenta, que quando nós estamos diante de uma dificuldade, seja qual for o mar que se levantou, seja qual for o obstáculo que nós precisamos atravessar, quando nós cremos no Senhor, meus irmãos, o mar vai se abrindo. E nós vamos vivendo essa experiência com Deus. A experiência, né, de saber que os sinais acontecem. O sacerdote carregava a arca, né, quando eles pisaram as águas do rio, elas foram interrompidas. Enquanto a arca permaneceu no leito do rio, o povo passou ao pé enxuto. Meus irmãos, nós podemos dizer a presença da arca ali. A presença da arca, ela simbolizava a presença de Deus na vida daquele povo. E hoje nós precisamos ter a arca espiritual. O povo do Senhor precisa ter a arca espiritual no seu coração. A presença de Deus, ela precisa ser real na nossa vida. A presença do Senhor precisa ser real no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar, a nossa maneira de comportar, de reagir, né? Diz que toda ação tem uma reação. Então, a nossa maneira de ter a ação e a maneira de ter reação também, não é? Às vezes, a gente fala assim, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, né? Eu sou crente, mas não sou bobo, não. Não pisa no meu calo, não, que você vai ver a reação que eu vou ter. Ou seja, não é a reação que Deus nos ensina. Se alguém bater numa face, oferece-lhe a outra. É essa a reação que o Senhor ensina. Não precisamos, né, colocar, né, esse combate direto. Não precisamos fazer dessa maneira. Se alguém fez mal com você, mostre o bem para ele. E é desta maneira que a igreja está caminhando, ela está indo em direção a esta promessa. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Meus irmãos, então a arca estava ali presente. Deus, Senhor Deus, precisa estar presente na nossa vida e nas nossas atitudes, no nosso comportamento. As pessoas precisam enxergar Deus em nós. As pessoas, quando enxergam Deus em nós, elas contemplam a glória do Senhor e passam a ter o desejo de querer ser igual a gente. Então nós influenciamos as pessoas com o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa ação e a nossa reação. E quando as pessoas olham, elas vão perceber, olha, a ação veio sobre ele, ele teve uma reação desta maneira que me surpreendeu. Se fosse, aí o ímpio falando, né? Se fosse eu iria comportar de outra maneira, mais enérgico, com mais bravura, com mais raiva. Não, mas o povo do Senhor
Não é que o povo do Senhor é bobo. O povo do Senhor sabe esperar no Senhor, porque o Senhor é nossa justiça. É Ele que peleja por nós, é Ele que cuida de nós, é Ele que mantém a nossa vida, é Ele que mantém o nosso fôlego de vida. É este Senhor. Então eles estavam confiados em quem? Estavam confiados na presença de Deus no meio deles. Então 12 pedras foram erigidas, né, no leito do rio, onde os sacerdotes ficaram parados com a arca sobre os ombros. Então, outras 12 pedras foram tiradas do leito do rio e levadas até o local do primeiro acampamento. Em Gilgal, finalmente estavam na terra onde peregrinaram os patriarcas. Então, eu pus aqui uma foto, né? Lógico que é uma ilustração, somente uma ilustração, né? Mas a arca estava no meio. Então, quer dizer, a arca era o ponto principal daquele povo. É a parte principal. Era algo que chamava atenção e que todos percebiam a presença da arca. Quando a arca estava passando, a reverência estava ali. E é desta maneira, meus irmãos. Então, a nossa vida, a vida da igreja, ela precisa exaltar a presença da arca. Nós exaltamos a presença de Deus na nossa vida. Ou seja, ocupa um lugar principal. A arca estava ali, ela ficava no meio daquele povo ali, então ela tinha um lugar especial. É desta maneira. Nós também temos que colocar Deus num lugar especial na nossa vida. Às vezes nós deixamos Deus em terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar, e Deus fica lá pro cantinho. Olha lá se fica lá no cantinho. Quando as pessoas fazem isso, coloca Deus lá bem longe. Se sobrar uma beiradinha aqui, eu deixo Deus agir. Mas não, aquele povo tinha algo a oferecer. Aquele povo mostrava que a presença da arca era algo real que precisava acontecer. Só ia ter vitória se a arca estivesse ali presente. Então, agora aqui essa outra foto, né, que eu achei, eles passando, né, uma ilustração, lógico que não foi real essa foto, mas essa ilustração ela mostra exatamente, né, as águas, né, a coluna de água foi feita ali. Imagina, pô, passando ali, e a arca estava na frente. Ou seja, Deus precisa estar na frente de todas as nossas batalhas. Deus precisa estar presente em nós. A nossa mente, meus irmãos, precisa estar ligado com as coisas do céu. Porque quando nós ligarmos as coisas nesta vida, será ligado no céu também. É desta maneira que o povo de Deus vive, é desta maneira que o povo do Senhor comporta, sabendo, olha, se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Deus é por nós. Esse Senhor é por nós. Meus irmãos, e nós vamos aqui arranjar uma outra, né? Aqui eu vou passando também. Então, você pode ver assim, que a arca, ela estava aqui, num lugar especial, notável. Não estava escondido, não estava escondido. E é desta maneira também. Deus não pode ficar escondido, meus irmãos. Ele tem que ficar visível. As nossas atitudes precisam exaltar o nome do Senhor e também o nosso comportamento precisa cada dia demonstrar que nós servimos a um Deus vivo. Não precisamos ser secreto, né? Não precisamos ser agente secreto. Não, as pessoas podem e devem saber e perceber que a presença de Deus na nossa vida é real. É real. Nós cremos e por isso fazemos dessa maneira. Nós cremos e por isso nos comportamos dessa maneira. Nós temos a nossa opinião formada e a opinião formada, quem formou a nossa opinião foi o Espírito Santo. Foi Ele quem nos convenceu. Foi Ele quem tem nos preparado. E o povo então passou a seco ali e o grande milagre foi
demonstrado para aquele povo. Meus irmãos, nós podemos ver que logo passar ali o rio, essa experiência maravilhosa, a experiência de cruzar este rio, as águas se abrirem e passarem a seco, isso ficou marcado. Mas as coisas não param. Enquanto nós estivermos nesta vida, nós iremos enfrentar batalhas. Pode ter certeza disso. Aquele povo tinha acabado de atravessar o Jordão. Uma grande bênção. Ah, mas agora tá bom, agora chega, vamos sossegar. Não, Deus falou, olha, agora vocês vão enfrentar Jericó. Então, a mais afamada batalha de Josué foi tomada de Jericó. Meus irmãos, essa foi uma experiência notável, uma experiência maravilhosa, com o milagre do Senhor. Foi mostrado, então, foi orientado, né? José manda um espia, manda 2 espias lá, ó, vão lá, vão ver Jericó, vão anotar tudo como que é lá, vão entrar dentro daquela cidade, vão perceber como que funciona, porque nós vamos tomar Jericó. Meus irmãos, precisamos conhecer o nosso inimigo, não viver com o nosso inimigo, mas nós precisamos entender como que ele age. Porque quando nós lutamos, nós precisamos saber com quem estamos lutando. Quando nós não sabemos, meus irmãos, é uma coisa difícil demais. A derrota, ela bate na porta. Mas quando nós conhecemos o nosso inimigo, conhecemos a tática dele, conhecemos o comportamento dele, nós temos como nos preparar. Então é por isso então que hoje a igreja, né, ela tem clamado ao Senhor, clamado pelo Brasil, né, pelas famílias, porque nós sabemos que o objetivo nessa última hora é destruir a família. Então nós já temos conhecimento disso. Então nós estamos sabendo da estratégia do adversário. E por isso, então, nós estamos clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, suplicando: o Senhor preserva a nossa casa, a nossa família, preserva a igreja, preserva o povo do Senhor, dê uma bênção a este país, abençoa as lideranças. Desta maneira, meus irmãos, então, nós estamos demonstrando o quê? Que nós sabemos do que o adversário está sendo capaz. O que ele quer, a intenção dele. Então, quando ele manda os espias, ó, vocês vão lá, vão ver como que funciona aquele negócio lá, né? Então, ele foi cuidadoso, primeiro enviou os espias para conhecer a cidade e as suas defesas. Então, é este o cuidado que o Senhor requer do céu. Nós precisamos agir com prudência. Não é? Tem muita gente assim, Deus mandou, eu estou fazendo, não quero nem saber. Não, não é assim, tem que saber. Nós precisamos ter conhecimento das coisas. Deus, ele nos capacita, nos ajuda. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, eles entram dentro da cidade. Então, os homens, né, da cidade souberam que os espiões israelitas estavam na cidade e buscaram prendê-los. Então, o risco existe. Então, meus irmãos, nesta caminhada que nós estamos rumo a Canaã celestial, a cidade santa, nós sabemos que nós temos momentos angustiosos, né, na nossa caminhada, momentos difíceis. Então, o adversário queria porque queria, né, eles queriam prender aqueles 2 homens. Meus irmãos, o objetivo do adversário na nossa vida é o que a Bíblia nos ensina: matar, roubar e destruir. Mas eles estavam preparados, sabiam o que estavam fazendo. Então eles entram dentro de uma casa de uma mulher chamada Raabe. E ali eles têm um diálogo com essa mulher, e essa mulher então resolve esconder ele, dá proteção para eles. Né? Esconde eles ali. Mas ela pediu algo em troca: olha, eu quero proteção da minha casa. E eles fizeram um acordo ali com aquela mulher, porque aquela mulher recebeu na sua casa aqueles homens de Deus, e aquilo ali foi bênção para ela. Não só para ela, mas para a família dela.
Meus irmãos, quando nós recebemos, né? Quando nós recebemos o plano de Deus, a palavra do Senhor, o projeto do Senhor na nossa vida, nós somos abençoados, a nossa casa também é abençoada. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Há um texto, né, Josué diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando, né, saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo. O pessoal de Jericó falando, né? Por ânimo algum, por causa da vossa presença. Diz lá, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Meus irmãos, aquele povo já estavam vendo quem era o Deus de Israel. Já estava sabendo, conhecendo, olha, é um Senhor que peleja por vocês. Meus irmãos, este mundo precisa ver isso em nós. Este mundo precisa ver isso na igreja. Nosso Deus é um Deus que peleja por nós, é um Deus dos montes e Deus dos vales. No momento difícil, no momento fácil, Ele está pronto para nos ajudar. Porque o vosso Deus é Deus em cima, nos céus, embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu Pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também os meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que me livrareis, né, a nossa vida da morte. Então, ela faz um acordo com aqueles homens. O acordo é esse: olha, eu vou dar proteção, vou esconder você dentro da minha casa, mas eu quero uma proteção, eu preciso, eu tenho pela minha vida. Então eles fazem um acordo com aquela mulher, e eles então, aquela mulher, ela passa a desfrutar desta bênção que foi da proteção. A casa dela ficou protegida. E ela disse, olha, então quando, né, vocês forem embora e quando vocês voltarem, como que vai ser? Aí eles falaram, não, tem que ter um sinal na sua casa, um fio de escarlate, um fio vermelho, né? Até pus uma foto aí. Então, esse é o sinal. Esse é o sinal. O vermelho, a fita vermelha precisa estar na beirada da sua casa aí, na janela, para que nós possamos então reconhecer. Meus irmãos, aqui nós vamos pegar um pouquinho a respeito desse fio vermelho. Isso mostra, né, que há uma proteção sobre a nossa casa e sobre a nossa família quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus. Quando nós cremos no derramamento do sangue do Senhor Jesus. Então, há uma bênção especial de preservação. O juízo não veio sobre aquela casa. E é desta maneira nós seremos preservados, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Ele é o nosso advogado, ele peleja por nós. Então nós temos esse fio de escarlate, nós temos esse sinal na nossa vida, nós aceitamos a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. É algo maravilhoso, irmãos. Então Jericó era uma cidade pequena, mas rodeada por uma alta e resistente muralha. Os israelitas, né, não tinham tempo para um cerco prolongado, nem engenharia para derrubar as muralhas, né? Então eles precisavam de um milagre, um milagre. E Deus orienta aquele povo. Deus orienta, olha, Deus declarou a Josué que os muros desmoronariam sem esforço, conforme a palavra do Senhor. Durante 6 dias, silenciosamente, deram uma volta na cidade. Meus irmãos, aquele povo poderia até pensar, não, esse povo é doido. Esse povo é doido. Como é que pode ficar rodeando uma muralha e a muralha vai cair sozinho? Eles não entendiam o milagre de Deus.
As coisas que Deus faz, meus irmãos, são coisas diferentes do que o homem faz. São coisas diferentes. E essas coisas diferentes é o que nos dá a vitória. Pode ter certeza. Então eles deveriam andar ali, né, caminhar 6 dias, durante 6 dias, em silêncio. E no 7º dia deram 7 voltas ao toque das trombetas, de chifre de carneiro dos sacerdotes, e gritaram brados de louvor e vitória. A população de Jericó apenas olhava da muralha e o estranho ritual, né, de israelitas. Quando de repente o muro veio abaixo, cada um entrou na cidade por cima das ruínas à sua frente, e os cananeus pereceram conforme a mando de Deus. Meus irmãos, o mundo não acredita que o nosso Deus tem poder para derrubar a muralha. E ele faz essas coisas. Então o mundo não acredita que o nosso Deus tem poder para fazer milagre, mas ele faz milagre. Nós vivemos dos milagres do Senhor. O que renova a fé da igreja? Milagre. O que dá um ânimo na igreja? Milagre. O que faz com que o povo do Senhor caminhe? Milagre. Experiência, intimidade. Momento de comunhão com Deus. É isso que dá. Então, eles rodearam, e no 7º dia, o que aconteceu? As muralhas caíram. Meus irmãos, será que a gente consegue imaginar esse tempo lá? Às vezes eu fecho os olhos, né? Eu fico assim, pensando como que foi, né, aquelas muralhas caindo. E olha que as muralhas eram coisas grandes, né? Eles ficavam em cima das muralhas. Imagina a grossura, né, desses muros, né, grandes muros. De repente, tudo aquilo veio por abaixo, né? Tudo aquilo correu no chão, tudo aquilo caiu. Então as muralhas caem, meus irmãos. Deus é aquele que ama o seu povo, Deus é aquele que prepara o seu povo. Então nós podemos dizer, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós fomos escolhidos para podermos ver os milagres acontecendo. Porém, da cidade dessas nações que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego, antes como te ordenou o Senhor, para que não vos ensine. Então, ele falou, olha, as coisas que estão aí nessa cidade, vocês não vão deixar nada, porque eu não quero que vocês sejam contaminados com esta mentalidade pecaminosa que existe. Então, eram seus deuses, e depois pecariam contra o Senhor. Então, Deus está mostrando, o povo que está nessa terra é um povo idólatra, é um povo que não conhece. Meus irmãos, isto é ser definido na presença de Deus. Nosso acordo é com Deus, nosso acordo não é com este mundo. Meus irmãos, mas o que acontece? A Bíblia descreve que aonde há um pecado de desobediência, Deus não opera. Deus, ele quer que isso seja resolvido. E precisa ser resolvido. Quando tem algo na nossa vida que está manchando, meus irmãos, Deus nos dá a oportunidade de limparmos. A batalha seguinte foi contra a pequena cidade de Ai. Josué resolveu poupar a maior parte do exército e enviou um pequeno contingente para tomar a cidade. Foram surpreendidos e derrotados. Meus irmãos, quando nós resolvemos fazer as coisas contrárias às coisas do Senhor, Deus falou, olha, é para vocês exterminar tudo que daí. Eles pouparam. Então, quando nós cumprimos as coisas do Senhor, não fazemos da maneira que Deus orientou, a gente perde. E eles foram surpreendidos e derrotados. E é desta maneira, meus irmãos, a gente perde mesmo, quando nós queremos fazer da nossa maneira. Diante disso, Josué buscou o Senhor para entender o que ocorrera. E o que ocorreu? Por que eles perderam? Por que eles foram surpreendidos e derrotados? Porque
houve um homem que ele achou ali uma barra de ouro, achou ali uma capa babilônica, e ele então escondeu isso aí dentro do arraial. O que diz o texto? Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Aí o Senhor responde: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Então o Senhor já estava mostrando: olha, tem algo errado aí. Alguém pegou alguma coisa que não era para pegar. O sacerdote lançou sorte com Urim e Tumim, até que o Senhor revelou quem cometera tal pecado. Então nós já sabemos pelo texto que foi Acã. Acã havia encontrado uma capa babilônica, um tanto de prata e uma barra de ouro que pesava perto de meio quilo, e movido pela cobiça escondeu tudo sobre sua tenda, contrariando a ordem de Yahvé de destruir tudo em Jericó. Meus irmãos, o que ele fez de errado? Ele fez isso aí que nós acabamos de falar. Ele contemplou algo material daquela terra e ele trouxe aquilo com ele. Mas o Senhor deu a direção e falou: olha, tem algo escondido no meio deste povo e precisa ser visto. Então, para a expiação da culpa, a ordem foi que Acã fosse apedrejado e ele e toda a sua família fosse queimada juntamente com seus bens. Então, o Senhor cobrou obediência e santidade absoluta. E é isso que ele tem falado com a igreja. A igreja, ela ouve a voz do Senhor e o Senhor quer que a igreja seja fiel a ele, que a igreja toma posse da bênção dele. E nós não viemos tomar posse deste mundo, do mal deste mundo, do pecado deste mundo. Meus irmãos, grandes eram seus sinais, mas igualmente grande eram suas exigências e rigorosos seus juízes. Ou seja, o Senhor não deixava nada para depois, né? Acã teve a sua recompensa. Acã teve a sua recompensa ali, né? Ou juízo, né? Eu acho que recompensa é quando você tem algo bom, né? Mas Acã teve o seu juízo e foi apedrejado, porque ele fez algo que não era para fazer. Tomou posse de algo que não era dele. Meus irmãos, então, nós podemos ver que a estratégia, né, dos gibeonitas, né, o povo de Gibeão, uma cidade encravada no meio de Canaã, usou de um artifício para não ser destruído pelos israelitas. Enviaram uma comitiva disfarçada, simulando terem feito uma longa viagem, dizendo-se moradores das terras distantes. Induziram Josué a firmar uma aliança com ele, uma aliança de proteção mútua com os gibeonitas. Meus irmãos, isso não foi legal. Isso trouxe prejuízo para ele. Então, quando nós fazemos as coisas sem ter certeza das coisas, sem ter uma confirmação de Deus na nossa vida, meus irmãos, nós temos todas as oportunidades para errar. Mas o Senhor não quer que nós vamos errar. Por isso que estamos estudando a palavra de Deus. Então,
Quando José ficou sabendo que eles moravam naquela terra, mas não pôde mais cumprir a ordem de Deus de erradicar a população cananita. Assim fez dos gibeonitas carregadores de água e rachadores de lenha. Gibeão se tornou um laço para Israel, visto que era um povo idólatra. Meus irmãos, a idolatria como um pecado de feitiçaria, né? É algo abominável. Então, tudo isso aconteceu por um descuido dos líderes de Israel. Então, os israelitas tomaram a provisão e não pediram o conselho do Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com ele aliança. Eles conservaram a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, esse acordo precisava ser feito. Então, é a importante lição que aprendemos, meus irmãos. Antes de firmar compromisso ou empenhar a palavra, é preciso consultar o Senhor. É preciso nós termos um diálogo com Deus se vamos para caminhar, continuar fazendo tal coisa. Deus é aquele que responde. E ele tem uma maneira de responder com cada pessoa. Hoje temos a palavra Deus da Bíblia Sagrada, onde podemos segui-la cumprindo os mandamentos do Senhor. Quando saímos deste conceito, já estamos em desobediência a Deus. E Deus não se alegra com isso, meus irmãos. Então, contra os reis do sul, sabendo que os gibeonitas haviam feito aliança com Israel, 5 reis uniram suas tropas e marcharam contra eles. Eles pediram socorro a Josué. Então, o que diz Josué 10? Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gibal, não retire as tuas mãos dos teus servos sobre apressadamente a nós, e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis amorreus que habitavam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Ou seja, o adversário, ele é astuto, meus irmãos, astuto. Ele faz um complô contra o povo do Senhor. Meus irmãos, esse assunto é um assunto um pouquinho mais extenso, né? Então nós vamos ainda, temos aí mais 30 slides só desse assunto aqui pela frente. Eu acho que é interessante nós darmos uma pausa aqui e na próxima aula a gente continuar. Porque aí a gente vai indo devagar, mas compreendendo. Hoje nós falamos sobre essa cidade, essa conquista e esse entendimento que Deus nos dá. Amém? Amém. 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 Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, né? Amém. Alguma palavra? Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Amém, né? É isso mesmo, nós vamos caminhando nesta palavra aí. Alguém, deixa eu ver, quem poderia fazer uma oração encerrando? Pai. O Senhor é quem indica. Amém. Nós podemos. Ô, Tânia, você quer fazer uma oração encerrando? Faço sim. Faz aí encerrando e já despedindo do povo. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, te agradecer, Senhor, por esta noite, Senhor. Ó Pai, obrigado por esta palavra, por este estudo, ó Pai. Ó Senhor, que tem nos acrescentado mais a cada dia, Senhor. O conhecimento de tudo que passou, Senhor. Que isso até hoje, Senhor, tem demonstrado para a gente, ó Pai, como o Senhor é bondoso e zeloso, Senhor, com o povo de Deus, ó Pai. Ó Senhor, e que as tuas misericórdias, Senhor, esteja sobre todo mundo, ó Pai querido. Obrigado pelo pastor Éder, Senhor, pela vida dos irmãos que estão participando da aula, ó Pai querido. Ó Senhor, que mais irmãos possam ser abençoados, Senhor, com esse estudo, ó Pai. Como eu estou sendo muito abençoada, Pai querido. Amém. Obrigado por essa semana, Pai. Abençoa os doentes da igreja, Pai querido.
os irmãos, ó Pai querido, que não estão participando, Senhor, mas estão assim, ó Pai, zelando, Senhor, pela obra, Senhor, orando. Amém. Glória a Nossa, Deus. Senhor, ó Pai. Pai, Ô, Pai. obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, ó Pai. Em nome Amém. de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Boa Amém. noite, Boa graça e noite. paz. Graças a Deus. Graça e paz.